Ah, abra sua Bíblia em Êxodo 2. Tá. E enquanto você abre, permita-me dizer sobre o que nós vamos estudar hoje e o próximo domingo pela manhã. Tá? Sempre no início do ano eu gosto, é uma tradição, comentei isso com a minha esposa até esses dias. É um momento do ano, quando o ano vira, né, e eu gosto disso, isso não é nem uma crítica, não é nem para que é hipocrisia, mas é impressionante quando o ano vira, a pessoa cria toda a expectativa com a questão de santidade e tudo, aí no início do ano, pelo menos, o cara não falha uma devocional, meu filho. Eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Aí o cara vira o ano, já começa lendo a Bíblia, vai, tudo, tal, tal, tal. Aí quando chega em abril, sendo otimista, quando chega em abril ou em Levítico, o negócio esfria, né? Aí começa a falhar, dá aquele negócio, não fiz hoje, tá? Então, bem, só que, então eu vou tentar capitalizar em cima do sentimento de querer ler as Escrituras mais, de que você quer conhecer um pouco mais disso. Então, tanto hoje como no próximo domingo, o que eu vou estar comentando é um estudo prático, tá certo? Bem direto, de como você pode interpretar melhor as Escrituras. No domingo passado, o pastor Alci falou sobre a questão de meditação das Escrituras, não foi isso? E você deve ter visto que ele falou mais o aspecto, assim, teórico, vamos assim dizer, de como você meditar, de o porquê você meditar na palavra do Senhor, o que é o exercício da meditação, ele citando lá os puritanos, por aí vai. Hoje a minha ideia é de como fazê-lo, tá certo? Como fazê-lo, e como você pode extrair um pouco mais da palavra do Senhor. Então, hoje a gente vai ver um pouco de narrativa e leis, e no próximo domingo a gente vai dar uma olhadinha no Novo Testamento, tá certo? Então a ideia é como você pode tirar um pouco mais da palavra do Senhor. Dito isso, comece sempre, por isso que eu já estou dando essa introdução, comece sempre com o que nós vamos fazer agora, tá? Nunca se esqueça, meus irmãos, que o que você tem na sua frente, assumindo que você esteja com a Bíblia aberta, não é um mero livro. Tá? E aí, permita-me o exemplo. Quando você vai, hoje em particular, né, num período mais moderno, quando você vai ao banheiro, por exemplo, você costuma ir, talvez, eu acredito, com o seu celular na mão. Há alguns anos atrás, você tinha casas que tinham até revisteiro do lado do vaso. Alguns já são para tinha até um revisteiro do lado do vaso. Eu achava o máximo. Eu olhava assim, caramba, assume-se o que é feito aqui. E se não tinha nada para ler, meu filho, você lia composição de shampoo. Entendeu? Você pegava o shampoo e vai dizer, eita, isso aqui tem extrato de não sei o que, não sei o que. Então, dito isso, a gente sempre gosta de ler coisas, momentos, a gente gosta, num momento ou outro. Então, a nossa tendência em tratar as Escrituras, às vezes, é tratar como se fosse essa revista, do lado do vaso. Deixa eu ler aqui alguma coisa. Então, o que é fundamental, antes mesmo de você abrir as Escrituras, antes mesmo de você fazer qualquer coisa, é você se lembrar que você está diante da palavra de Deus. Não é um livro qualquer. Não é uma revista. Não é um bom livro de teologia. É a palavra de Deus. Então, ela não é mística no toque. Ela não é aquela coisa que você tocar, vai dar choque. Eita, senti um negócio hoje quando eu peguei na Bíblia. Se você sentir alguma coisa que você encontrou na Bíblia, talvez sua capa seja dura e você tomou um choque. Mas é a certeza de que o que você vai ler é a inerrante palavra de Deus. Então, um lembrete simples de antes de você fazer qualquer coisa na sua devocional é ore pedindo a Deus para que Ele ilumine a entender a sua palavra. Simples assim. Primeira coisa, antes de você ler, ainda com sua Bíblia fechada, se for o caso, né, que você faça uma simples oração. Senhor, me ilumine para que eu possa entender a Tua palavra. Essa oração, ela vai automaticamente trabalhar duas coisas na sua vida. A primeira, o que eu acabei de dizer. Um lembrete para você de que você não está diante de qualquer livro.
Você não faz isso para... Eu acho improvável, mas deixa eu arriscar aqui. Pegar... Isabelle, que vai fazer Enem agora em fevereiro, deve estar tranquila que só. Certo? Isabelle, me tira uma dúvida. Qual uma matéria que você tem dificuldade? Matemática? Não sei por quê. Mas vamos lá. Quando você vai estudar matemática, você pega seu livro, apostila, e diz assim, Senhor, me ilumina para entender essa função. É mesmo? Por quê? E ele lhe ilumina? Às vezes sim. Tá? Então veja, que bom. Mas tradicionalmente a gente não faz isso. Quer ver? Deixa eu tentar arriscar outra coisa aqui. A Tânia, quando aparece uma ou um paciente diante da senhora no seu consultório, quando a pessoa mostra o problema, doutor, eu estou com essa mancha na pele, por exemplo. Você diz assim, antes de examinar, Senhor, me ilumina para poder entender essa mancha. Que isso, Antônio? Não faz, ela provavelmente sabe o que o cara tem antes do cara entrar. Talvez com a Bíblia a gente tenha esse sentimento. Eu já li esse texto várias vezes. Eu conheço essa história. Em particular no início, por isso que eu estou pegando um texto bem conhecido da Bíblia, de propósito. Em particular no início. Então, ore. Senhor, me ilumina. Então, esse é o primeiro lembrete. O segundo lembrete, o óbvio, é de que você é dependente de Deus para tudo, até para entender a palavra dele. O fato de entender a Bíblia não é simplesmente um ato de inteligência. Não é um ato de você ser bem versado em teologia, de você saber o português ou os idiomas originais, quem seja. Mas quando você ora, se Senhor me ilumina, é um ato de humildade diante do Senhor, que você sabe que se o Espírito Santo não convencer você e não mostrar, as Escrituras vai ser... Aí sim vai ser um livro do lado do vaso para você. Vai ser uma leitura só. Tá? Então, essa simples oração que nós vamos fazer agora, ela tem esses dois lembretes. De que nós precisamos do Senhor para entender a sua palavra. E que nós estamos diante de um livro que não é meramente um livro, mas é a inerrante palavra do Senhor. Então vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor nos ilumine para entender a tua santa palavra. Ó Pai, nós precisamos do teu Santo Espírito, ó Deus, para poder entender. Senão, seremos como Nicodemos, mestres na lei, mas sem entender as coisas simples das Escrituras. Então, ó Pai, que teu Santo Espírito fale conosco através dela, para que possamos conhecer ainda mais do Senhor, amá-lo ainda mais e, portanto, obedecê-lo ainda mais. E em Cristo que nós oramos. Amém. Então, irmãos, vamos ler Êxodo 2, do 11 ao 22. Tá? Um texto conhecidíssimo das Escrituras e é proposital isso. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e a enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, esse lhe perguntou, por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas, o egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas, porque deixaste lá o homem, chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Veja, irmãos, a história de Moisés, ela é altamente conhecida das Escrituras, e essa história aqui em particular, ela é bem conhecida. Mas
A dificuldade que a gente tem, às vezes, ao fazer uma devocional, ao fazer uma leitura bíblica em sequência das Escrituras, é de que a gente não presta atenção a detalhes da história que são ditos, ou simplesmente contextos em que a história acontece, para que você possa tirar e aproveitar o máximo daquela história. Porque, veja, Dona Senira, se eu perguntasse assim para a senhora, a Bíblia não faz nenhuma descrição dele, tá? Mas se eu perguntasse assim para a senhora, como é que a senhora imagina Moisés? Como é que a senhora imagina ele, fisicamente falando? Alto, barbudo, sei por que cabelo grande. Aí o Mateus se empolga para nunca mais cortar esse cabelo. Cabelo grande, forte. Basicamente um Zeus da mitologia grega, né? Imagine Zeus na mitologia grega. Cabeludo, forte. Veja, mas vamos ser sinceros, a definição dela é muito distante da de vocês aqui. Aí veja o problema. Textos que são muito conhecidos, a nossa cabeça às vezes embaralha a cronologia. Então, dito isso, quando, obviamente, estou só pegando os nomes e inventando circunstâncias. Quando o Kelson vai ler a história do nascimento de Moisés, por exemplo, que está no capítulo passado, né, desculpa, na sessão passada, mesmo capítulo ainda, ele já imagina que Moisés nasce como, Kelson? Alto, forte, barbudo e cabeludo. Então, se eu perguntasse para o Kelson assim, Kelson, como é que você imagina Moisés nesse texto que a gente acabou de ler? Você imagina ele como? Hein, dona Senira? Nesse texto aqui, como é que você imagina ele? Mais forte. Forte, alto, talvez sem barba, né? Mas veja, aí, esse é o ponto, irmãos. Primeira coisa, quando você vai ler uma narrativa, o tempo é importante. O tempo é importante. Quando isso aqui aconteceu? Veja, então só nessa passagem você vai ter duas informações. Uma no versículo 11, porque do 1 ao 10, você vai ver o nascimento dele. Ele literalmente é tirado das águas pela filha de Faraó. Você vai ver o nome dele no versículo 10 e está ali um bebê. Então, quando você está lendo 10 para o 11, já se passou quanto tempo ele é aqui? Muito tempo. Porque o texto vai dizer o quê? Sendo Moisés já... Então, ou seja, do versículo 10 para o 11, você já tem uma passagem de tempo muito grande. De talvez aí 20, 30 anos. Assim, na verdade, a gente até sabe, porque a vida de Moisés é dividida em 3 tempos de 40. 40 anos até o exílio, 40 até ele se exilar, 40 anos do Egito e 40 anos até a volta. Tá? Então, ele aqui, não podemos dizer que ele estava perto dos seus 40, porque ele ainda tem todo o processo de filho criar no deserto, no seu exílio, mas ele já era homem, como o texto vai dizer. Então, é justo assumir, se a gente não quiser exagerar, que do versículo 10 para o versículo 11 se passaram pelo menos 20 anos. Mas uma outra informação é interessante. Moisés, ele foi criado, e aí essa parte não está aqui no texto, no versículo 9, se você voltar um pouquinho sua vista, Moisés foi criado pela sua mãe. Ele foi criado como sendo hebreu. E como a gente vai ver já na narrativa, ele não esconde isso, e ele que escreveu, deixa isso claro no próprio versículo 11, quando vai dizer o quê? Saiu a quem? A seus irmãos. Veja como os próprios hebreus são chamados nesta passagem. Então, são detalhes como esse que a gente passa reto. Então, veja que Moisés não é feito aquele filme O Príncipe do Egito, que teve aquela revelação, meu Deus, eu sou hebreu. Entendeu? Ele sabia desde o início.
E essa narrativa até deixa claro que dá a entender que ele até se confraternizava com eles. Só que, para quem estava de longe, Moisés era o quê? Aí, olhe o versículo 18. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, esse lhe perguntou, por que vieste hoje mais cedo? Aí veja como ela responde. Um egípcio. Um egípcio nos livrou. Então, ou seja, quando alguém olhava para Moisés, dona Ceneira, aí deixa eu fazer outra pergunta, dona Ceneira. Como é que a senhora imagina qualquer egípcio, da forma mais clichê possível? Certo. Certo. Mas me tira uma dúvida. Ele tem barba? Tem não? Tã, tã, tã. Percebe? Ou seja, que aí basta você ver uma informação do texto. Moisés, para quem olhava para ele, ele se apresentava como um egípcio. Suas roupas, seu visual, talvez o idioma, talvez não, com certeza, o idioma. Só que Moisés se comportava como um? Não. Esse é o ponto dessa narrativa. Então, detalhes como esse já deixam o texto mais interessante de saída, porque você já está olhando para o texto como talvez você nunca tenha olhado agora, porque não é o Moisés forte, alto, barbudo que fez isso, mas é o Moisés com cara de egípcio, talvez. O Henrique até fez um devocional na semana lá em casa, maquiado, feito de egípcio. Os egípcios têm pesquisa de maquiado, né, com aquele negócio no olho e tal, talvez até dessa forma. Mas sem se comportar como um. Então, quando você for ler narrativas, estabeleça o tempo e o cenário. Quem está aqui nesse texto não é o Moisés de Êxodo 3 e 4. O Moisés de Êxodo 3 e 4, aí se eu perguntasse de novo, dona Senira, como é que você imagina o Moisés que viu lá a sarça ardente? Aí ela ia dizer, alto, forte, barbudo, cabeludo. E talvez ela estivesse certa, ou para não dizer com certeza. Mas aqui não. Aqui, nessa passagem não. Era um egípcio, do ponto de vista físico, era quem, dona Alba? Um egípcio. Mas de coração, um hebreu. Tá? Então, primeira coisa, o tempo. Era um Moisés antes do seu chamado. E essa simples informação que eu acabei de dar, ela é fundamental. Por quê? Porque, veja, Deus, em Êxodo 3, o próximo texto, né, e aí eu não vou explicar todo o texto, mas eu vou assumir que você o conhece bem, pelo menos eu vou resumi-lo aqui, é o texto da sarça ardente. Tá? E de forma muito resumida, o que acontece no texto da sarça ardente? Deus manda Moisés fazer o quê? Sim, tudo bem, está certo, Josué. Mas qual é o... Se o senhor fosse resumir para o seu neto, o que acontece em Êxodo 3, o que você ia dizer para o seu neto? Entenda, o senhor não está errado. E aí eu acho interessante isso, que é uma coisa subjetiva, que a nossa tendência é ficar no texto com o que a gente chama de ter mais atenção no texto. E eu concordo com você. Né? Essa parte realmente do não se aproxime, ela é incrível, que mostra a santidade de Deus ali. Tá? Mas se a gente for resumir o grosso do texto, é Deus mandando Moisés libertar o seu povo, não é isso? De forma muito resumida, sem entrar nos detalhes do texto, que é muito rico, mas resumindo, é Deus mandando Moisés libertar o seu povo, certo? Então veja, a partir de Êxodo 3, Êxodo 4, melhor falando, quando Moisés chega diante de Faraó, ele diz assim, desculpa, quando Arão chega diante de Faraó, né, porque quem fala para Faraó é sempre Arão e não Moisés. No final de Êxodo 4 vai dizer isso. Então, bem, quando Moisés está lá atrás e Arão falando com o Faraó, deixa meu povo ir, senão vai ter consequência.
automaticamente você entende o porquê aquilo acontece, concorda? Por causa de que texto? Êxodo 3 e 4. Deus o chamou para uma função. Então, meu filho, agora o homem tem um backup, a garantia de que ninguém menos que quem? Deus. Ele foi chamado diretamente ali na sarça. Esse Moisés de Êxodo 2, até onde a narrativa vai, teve algum encontro com Deus? Zero. Nenhum. Ele não matou o egípcio, que Deus, ou seja, Deus o mandou. Vai lá, Moisés. Não foi um caso, veja, vamos pegar um exemplo icônico. Na Bíblia, tem dois pelo menos, mas tem um que é bem conhecido. Um personagem bíblico que ele é chamado para fazer a vontade de Deus desde a sua infância. Samuel. Samuel. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Há alguma narrativa semelhante a isso com Moisés? Por isso que eu falei, veja as informações que o texto lhe dá. Você vê Moisés nascendo no versículo, sendo nomeado no versículo 10, do capítulo 2. No 11 já é um homem, meu filho. Já é um homem. Agora, quando o texto vai dizer no versículo 11, saiu a seus irmãos, uma simples palavra demonstra como aquele homem, ele foi criado. Em olhar para aquelas pessoas, não como seus servos, porque ele era o filho da filha de Faraó. Não como seus servos, não como seus subordinados, mas como seus irmãos. E a partir do momento que ele vê um irmão sendo maltratado, espancado, como vai dizer o versículo 11, o que ele faz? Ele o defende. Veja que você pode dizer, a partir de Êxodo 3 e 4, ok, eu entendo o chamado, mas aqui, foi fruto da criação. Óbvio que foi uma criação divina no ponto de vista que Joquebede com certeza o ensinou nos caminhos do Senhor. Sem dúvida. Eu não estou questionando isso. Mas eu quero mostrar de que esse Moisés de Êxodo 2 aqui não é o Moisés que teve aquele encontro com Deus na sarça. E ainda assim, ele fez o que era certo. Ele mata o egípcio e o esconde, como vai dizer o versículo 12. Então foi um ato pensado. Não foi um acidente. Aí quando ele vai no outro dia, ele vê então 2 hebreus brigando. Aí veja, irmãos, que a própria reação de Moisés é diferente. É isso, veja, são simples detalhes. No 11 vai dizer assim, ó, viu que certo egípcio espancava um hebreu do seu povo. Moisés pergunta para o egípcio por que ele estava batendo no outro. Pergunta, ei, tu, por que tu está batendo nele? Ele faz isso, dona Olga. O que o texto vai dizer? Olhou do outro lado, vendo que não havia ninguém, matou o brother. Não é isso que está escrito, dona Antônia? Estou inventando. No 13, ele vê um cenário diferente. Quem é que ele vê brigando? 2 hebreus. Certo? Aí veja que a reação dele, Poliana, qual é? É de bater? É perguntar. E para você não ter dúvida, João, para você não pensar que era um debate de ideias, veja a pergunta dele. Por que espancas o teu próximo? Ah, poxa, estavam brigando só de ideia ali, debate de futebol.
Não era não, meu filho. Eles ficavam se comendo. Mas veja que a reação dele, qual é? Ser mais leve, Sheila. Ele não chega batendo. Ele faz o que, dona Elza? Porque vocês estão brigando. Ele se coloca como um juiz. Mas aí aquele hebreu disse, meu filho, quem foi que te colocou juiz sobre a gente? Tu vai fazer a mesma coisa com a gente que tu fez com aquele egípcio? Moisés teme, foge. Foge. Só que veja que interessante. E aí tem um aspecto que eu até posso compreender, você não entender como um todo, mas eu espero, como eu tenho feito em Gênesis, que esse pensamento em teologia bíblica possa crescer. Moisés, ele é expert em adiantar verdades grandes de uma forma simples no começo. Ou seja, ele mostra detalhes que mais na frente da narrativa, caramba! Veja. Vamos lá, vou escolher alguém aqui. Robert Van, quando você lê a história do povo de Israel no Egito, o que é que mais te chama a atenção no que dá a respeito do povo? Na perspectiva do povo, o que é que mais te chama a atenção? O povo no deserto já foi liberto. Quando você estava ensinando isso para Isabelle, para o Ian, quando você ia falar do povo de Israel, você dizia que aquele povo era o quê? Murmurador? Por quê? Ele está certo, droga? Rebelde, murmurador, não é isso? Alguém discorda? Nem deve, porque a farta abundância bíblica que o povo era exatamente isso que o Robervânio disse. Concorda, dona Marinalva? Moisés teve medo de quem? O que despertou o medo de Moisés? Não foi a ira de Faraó. Se fosse a ira de Faraó, ele não teria matado o hebreu em primeiro lugar. Ele ia dizer, oxe, vou matar esse cara nada, Faraó pode me matar. Se o que tivesse na cabeça dele fosse simplesmente o medo de Faraó, o medo de perder sua posição, ele não teria matado o Egito em primeiro lugar. Ele ia pensar, oxe, meu filho, eu vou ficar na minha. Deixa esses caras se comendo aí. Não é problema meu, não. Mas ele percebe que ele é rejeitado por quem? Pelos seus, Bruno. E onde é que você vê isso na Bíblia ali aqui? O Êxodo inteiro. O Êxodo inteiro. E se você quiser pegar uma passagem muito icônica, é só você ver lá Êxodo 17, que é o texto de ferir a rocha, quando Moisés chega diante de Deus e fala assim, esse povo só me falta apedrejar. E o que do ponto de vista prático, você que está olhando, o que Moisés acabou de fazer? Sim, foi Deus, óbvio que foi. Mas quem foi o instrumento? Moisés. Então, o que Moisés, entre aspas, acabou de fazer? Deu água para aquele povo, fez pão cair do céu, codorniz cair do céu, e o povo responde como? Quer apedrejar Moisés. Então veja como isso que se torna claro mais à frente em Êxodo. Aqui em Êxodo 2 você já tem um pequeno vislumbre. Esse povo já era descontente, murmurador, desde a raiz. Porque ao invés de ver Moisés como alguém que o libertador, viu alguém como quem? Como um juiz, como um punidor, como um julgador, no sentido de, a palavra certa, como um carrasco. Aí Moisés vai dizer, meu amigo, se os meus não estão comigo, imagina os outros.
Aí Moisés, ó, abre mão de tudo e vai a exílio. No exílio, você poderia dizer assim, Moisés então perdeu sua característica. Veja que não. Quando ele vê estranhas, mulheres que ele nunca viu na vida, sendo enxotadas por outros pastores, ele vai lá e as defende. Então, o texto aqui não entra no mérito se Moisés bateu nos caras, espancou os caras. É até provável, viu? Era até provável. Pois é. Só que você vê que Moisés estava defendendo aquele que precisava. Tanto é que quando as mulheres chegam mais cedo, o pai estranha elas chegarem justamente cedo. Porque provavelmente aquela cena que aqui se deu, ela era corriqueira. De levar os camelos, e aí voltar e dizer assim, meu filho, demorou porque, pai, já sabe como foi, né? Chegar os pastores lá, a gente teve que entrar para o fim da fila. Porque teve um defensor. Que ali já tinha perdido tudo. E nesse sentido o texto de Hebreus 11, aí, não, você já comenta o texto de Hebreus 11, mas já tinha perdido tudo, mas fez o que era certo. Veja, irmãos. E aqui, uma coisa simples e direta. Me diga o que eu falei aqui, em que eu citei o hebraico. Citei, dona Olga? Então me diga o que eu disse aqui, que não dá para ser compreendido no texto que a gente acabou de ler. Tecnicamente, qualquer pessoa que sabe português poderia entender o que eu acabei de falar, não poderia? Então, essa é a primeira aplicação, irmãos. Leia o texto bíblico com atenção, em particular narrativa. Em particular narrativa. Aí, se você pensar que uma palavra não faz muita diferença, permita-me citar um teólogo que eu não gosto dele, mas ele conseguiu resumir muito bem uma frase que você pode usar com qualquer amigo seu, conhecido, católico, que eu acho que é uma excelente maneira e muito direta de você conseguir uma boa conversa e mostrar a diferença. Quando algum amigo seu católico diz assim, porque nós evangélicos e católicos são muito parecidos. Aí a frase é de Calbart. Ele diz assim, não, a diferença fundamental entre os evangélicos e os católicos é apenas uma palavra, um verbo de ligação, e. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Os católicos é a Bíblia e a tradição. Nós acreditamos que apenas Cristo é Senhor. Os católicos, Cristo e Maria. Aí você imagina dizer para o católico, rapaz, é verdade, ele tem muito parecido, mas tem uma palavra, um verbo de ligação que faz toda a diferença. Qual? I. A gente não tem I, vocês têm. Vê? Então, ou seja, leia com atenção o texto. Não tenha pressa. Eu já comentei isso aqui várias vezes e vou continuar comentando enquanto tiver fôlego na minha vida. Para você ler a Bíblia toda no ano, você tem que ler 3 capítulos por dia e 5 num domingo. Tem capítulos bíblicos que eu até recomendo, tem texto da Bíblia que eu até recomendo você ler mais. Lê o livro, exatamente, vai. Emenda a história. Tem história, porque quer ver um exemplo, a história de José do Egito. Quando você chegar nela, eu recomendo você ler do 37 ao 50 numa sentada só. São 13 capítulos. 14, perdão. Aí você tem que contar o 37. Mas alguns capítulos bíblicos, se você ainda está começando no processo, leia com calma. Eu costumo dizer que eu prefiro que você leia o mesmo texto 3 vezes do que você ler 3 capítulos. Leia o mesmo texto, rapaz, eu vou reler. Deixa eu ver se alguma palavra passou despercebida.
para que essas informações você possa vir à tona. Então, quando você lê uma narrativa, preste atenção nos detalhes. Que palavra é dita, qual é a percepção, quanto passou de tempo, qual o cenário. Quem é que está fazendo isso? Quando ele está fazendo isso? É o Moisés barbudo chamado por Deus de Êxodo 3? Ou é o Moisés pintado como egípcio no capítulo 2? Então, são detalhes como esse. E aqui vem a parte mais difícil. Veja. Na minha opinião, e aqui eu não vou nem perguntar a ninguém, para não ter o risco de constranger. O que torna as nossas devocionais tediosas é uma coisa. Pronto. Eu, Leonardo, sempre comentei aqui, né, que aqueles programas de Discovery Channel, Animal Geographic, é coisa de gente chata. Nem vou perguntar quem gosta aqui. Eu sei que tem pelo menos um nessa audiência que gosta. Seria antiético dizer que é meu irmão, então não vamos dizer. Certo? Então veja, por quê? Aí vem a explicação que eu nunca dei. Além de eu achar chato por ser chato, para que eu quero saber que uma aranha é capaz de carregar o peso dela 30 vezes? Qual é a prática disso para a minha vida? Eu saber que uma aranha caranguejeira, no meio do mato em que eu nunca vou estar, ela é capaz de carregar comida 30 vezes o tamanho dela, o peso dela. Para quê? Me diga, dona Olga. Veja, tem gente que vai olhar para isso e vai dizer: caramba, que massa, tá vendo como a criação de Deus é incrível? E eu concordo. Eu não vou argumentar. Eu não vou, de verdade. Mas para mim, você saber que uma sucuri pode passar 3 meses sem comer, meu filho, se eu ver uma sucuri, eu vou tentar bater nela. É essa informação que eu preciso saber. Se eu ver uma sucuri para cima, ou eu vou correr, ou eu vou bater nela. Eu não vou tentar olhar para ela e vou dizer: deixa eu ver se ela está fazendo a digestão dela. Não vou. Você faz isso, espere estar ao seu lado quando eu ver uma sucuri. Até para que ter mais uma chance de ela dar um bote em você do que em mim, brincadeira. Mas eu não vejo prática. Esse é o problema dos nossos devocionais, por muitas vezes. É que você lê o texto bíblico, aí vem a pergunta: qual é a prática desse texto para a minha vida? Como eu vou aplicar ele à minha vida? Porque, e aí veja, irmãos, entenda a minha frase, pelo amor de Deus, para não ter nenhum problema para ser tirada de contexto. Todo o texto bíblico sempre tem uma aplicação. Mas aí veja a pergunta subsequente. Todo o texto bíblico, ele necessariamente é uma super história, ele é interessante. No sentido de vista de narrativa, como se fosse um filme. Não é. Tem textos como esse que você, caramba. Textos como Jonas, caramba. Um peixe, Davi, Golias, eita. Elias, Eliseu flutuar um machado. E você tem histórias como essa que, caramba, isso aqui dá um filme massa. E eu vou concordar. Mas todas as histórias são assim? Não. Tem histórias, como a gente viu, que é fulano, viveu tanto tempo, morreu. Jurando, gerou fulano, durou tanto tempo, morreu. O momento que você vai gastar o mesmo tempo de leitura e entendimento da sua devocional, você parar e fazer uma pergunta: como eu posso aplicar esse texto na minha vida? Irmãos, vejam, só fazer um paralelo. Esse é o momento mais trabalhoso do sermão. Pronto, o sermão que você vai ouvir à noite em Judas. Tá? Judas 1 a 4. A parte mais trabalhosa não é
deixa eu entender esse texto aqui. Tem textos que essa é a parte mais trabalhosa, nem quero dar uma de brabo. Textos que são um pouco mais complexos, que tem dificuldades gramaticais e por aí vai, que o cara fica brigando com o texto ali. Mas sempre a parte mais trabalhosa é como eu vou aplicar isso para mim e para a igreja. Porque aí, eu sei que os mais novos não têm idade para isso. Né? Assim, o Rian não sabe nem quem é. O Constância também. Mas lembra no He-Man, quando a gente assistia, aí passava no He-Man, no final, o que é que acontecia no final do episódio do He-Man, já? Aparecia o Adam, o He-Man, crianças. No episódio de hoje, o que é que você aprendeu? Não era? Se no He-Man era o He-Man ou o Adam, e na Xia era aquele cavalinho do capeta lá colorido. Não, era o Crogito não. Era aquele cavalinho do capeta com rabo e cabelão, parecendo o cabelo do Matheus. Digo logo, do Matheus. Pode assistir. Né? Parece o teu cabelo. Certo? Dito isso, Geninho. Aí ele aparecia no final e disse, no episódio de hoje. Então a gente não era acostumado a pensar, por quê? Porque já vinha o quê, ó? Mastigado. E aí eu quero colocar uma crítica em nós, pastores. Tem pastor que é contra a aplicação. Eu já vi vários pastores que pregam isso. Eles põem o texto e termina, que o Senhor aplica essa palavra no coração e fecha a Bíblia e ora. Você lê o texto, fez todas essas perguntas, todos esses movimentos, ou pelo menos parte deles que eu acabei de fazer. Pare e pergunte assim, o que eu vou aplicar desse texto na minha vida? E aí, sabe qual vai ser? Eu não vou dizer que isso sempre é um erro, mas acaba sendo um pouco falacioso. Que a sua ideia de aplicação, por muitas vezes, é olhar para o texto e dizer assim, eu faria igual a esse personagem ou diferente desse personagem? Veja, por muitas vezes isso é uma aplicação válida. Como é até o caso dessa passagem, como eu vou chegar já já. Mas olhe para a lição. Qual é o princípio que está sendo ensinado aqui? Porque eu nunca vou chegar para você num contexto que não seja de autodefesa ou na sua função de como militar em guerra ou policial no exercício da função em casos justos. Eu nunca vou chegar para você e vou dizer assim, você tem base bíblica por causa de Moisés para separar uma briga no outro matando uma pessoa. Não posso dizer isso. Não posso chegar para o Leozinho na escola e dizer assim, Leozinho, se tu vê alguém batendo no João Pedro, tu tá com a pedra na cabeça do outro cara. Eu não posso dizer isso. É pecado dizer isso. Então, o que eu tenho que ensinar, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando para o Leozinho, é o quê? Aí veja o exemplo agora. Então, irmãos, uma dica prática aqui. Se você está começando a ler a Bíblia agora, se você não tem tanta experiência, faça isso que eu estou dizendo. Traga para um cenário real. Se sua cabeça não consegue abstrair para fazer aplicações de ver o princípio, traga para o cenário real. Então, deixa eu pegar um exemplo. O que eu diria para o Leozinho se ele visse o João Pedro apanhando na escola? É o cenário que você está vendo aqui. Um homem, criado, no caso ainda um rapaz, criado na igreja, vendo um irmão apanhando. Não é isso? O que eu diria para ele? A aplicação é isso. Traga o cenário do texto. Faça isso. Se você não tem prática, faça exatamente isso. Eu como pai ou como uma pessoa, o que eu faria ou o que eu ensinaria? Como aplicar? E aqui, irmãos, veja, nessa passagem eu quero trazer duas aplicações. Só. Uma que você, veja, na parte da aplicação você pode até ter várias. A primeira. O que talvez, aí veja, na aplicação, aí eu vou pegar
um estudo que eu acredito que vocês espero que tenham ouvido do pastor Alci. É um momento que você vai meditar, refletir consigo mesmo. Por isso que eu falei, você trazer para a realidade é bom. O que eu diria para o meu filho nessa situação? Ah, pastor, mas não é um menino, é um homem que está ali. O texto vai dizer, tudo bem. Mas o que eu diria para o meu filho? Sabe o que provavelmente, como pais, nós diríamos? Meu filho, não se meta. Não se meta. Chama o professor. Chama o diretor. Não se meta. Por quê? Porque você pode se machucar. Eu ia estar pensando na segurança dele. Se Moisés tivesse pensado isso, oxe, eu não me meter nesse negócio não. Eu sendo hebreu, mas sendo tratado como filho da filha de Faraó, eu tenho mais condição de ajudar aqui do que se eu me expor. Então deixa eu ficar aqui. Eu ajudo os meus irmãos na minha posição de poder. Eu vou ser mais relevante aqui. Isso não parece um crente de hoje falando, não? Eu vou ficar aqui na minha posição de poder. Que é melhor, né? Tem mais gente, tem mais acesso, tiver alguma demanda, algum assunto mais cabuloso. Aí vem a mim, ó. A gente puxa aqui os pauzinhos, fala aqui com o faraó, meu pai. Quer dizer, vovô, né? Vovô. Veja bem. Foi isso que ele fez? Um crente, ele sempre deve fazer o certo, independente das consequências. Pastor, o senhor fala isso várias vezes. Exato. Vai ter riscos. A gente fazer o certo, por muitas vezes, a gente vai ser expulso, a gente vai se machucar, a gente vai tomar pedrada. A gente vai ser escorraçado pelas pessoas que a gente tentou ajudar. Mas é o que eu tenho que fazer. Se é o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Fim. Hoje, a gente usa essa medida de não, veja bem, não vou me expor. É melhor, deixa a pessoa aí. Vai um dia. Ela se converte. Vai um dia. Isso muda. Não, é melhor eu deixar a porta aberta, né, pastor? Então veja que uma simples aplicação aqui que você pode ter é, independente das circunstâncias, independente do que eu venho a perder, se é o certo que eu preciso fazer, eu vou fazer. Eu vou pagar mais imposto por isso? Vou. Eu vou fazer. As pessoas vão me olhar de uma forma estranha? Vão. Eu vou fazer. De situações simples. E aí, veja, irmãos, você sempre vai ter uma desculpa para fazer algo que não deve fazer. Quer ver uma coisa? Os heróis não cantados do nosso dia a dia. Quem deixa carrinho do supermercado na frente do carro. Oi? Não, muito bem, já. Agora veja. Aí é onde eu quero chegar, veja. Alguém aqui vai argumentar comigo que o certo não é devolver o carrinho? O certo era, Josué. Mas tem uma palavrinha logo depois do certo é, né? Mas tô com pressa. Eu tinha um compromisso. Tá chovendo. Você percebe então que o seu certo é altamente volátil. Então não é tão certo assim, né?
Assim, a prudência me impede de dizer o que eu gostaria de dizer para essa pessoa. Mas, é simples, irmão. Veja, pastor, eu só estou dando exemplos banais, mas esse é o ponto. O que a gente vai ver, inclusive, à noite. Cristianismo é para ser vivido em todos os momentos, particularmente nos momentos banais. Particularmente nos momentos banais. O grande problema é exatamente esse, que a gente não traz o cristianismo para devolver o carrinho do supermercado. A gente só aplica cristianismo a questão, entenda, não é uma crítica, porque nunca pode ser uma crítica. A gente só traz o cristianismo para aquelas matérias grandes, aborto, como foi o caso agora na Argentina. E entenda, tem que trazer. Mas o problema que eu vejo hoje é que ele, infelizmente, está limitado a isso. Aí está errado. É para ser aplicado a coisas como essa no dia a dia. Se eu sair de casa e encontrar um irmão meu apanhando, o que é que eu faria? Se você visse aquele vídeo, entenda, sem entrar em nenhum método de raça, não sei o que, tal. Mas como aconteceu aquele vídeo do Carrefour, daqueles seguranças que estavam batendo no cara. Se isso acontecesse na sua frente, o que é que você faria? Esse é o ponto, Sr. Josué. Será que somente berrar seria suficiente? Esse é meu ponto. Eu não estou criticando ninguém. Eu só quero trazer a reflexão exatamente isso. Que a maneira de você tornar a Bíblia prática é você olhando para ele assim, rapaz, o que eu faria nessa situação? Como eu aplicaria isso na minha vida? Se eu me colocasse na situação de Moisés. Aí, a partir do momento que você começa a ler a Bíblia assim, você vai começar a meditar ainda mais nela, conhecer ainda mais e perceber aí vem a segunda aplicação. Abra sua Bíblia em Hebreus 11 agora, e aí a gente vai concluir. Eu até disse que a gente ia ver 2 textos, mas me empolguei tanto nele que... Hebreus 11. A partir do versículo 24. Hebreus 11, 24. Diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de quem, dona Olga? Por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o quê? Veja. E aqui é a segunda aplicação, irmãos. Sempre que você for ler o texto bíblico, a forma de você encontrar Cristo nele pode ser direta, como textos proféticos, pode ser um texto que, caso você esteja lendo os evangelhos, aí você está vendo, lendo literalmente a pessoa de Cristo. Se você estiver lendo as cartas, você vai estar vendo já a aplicação direta da vida e morte e ressurreição de Cristo Jesus em todas as epístolas. Mas em texto no Antigo Testamento, em alguns casos, não é tão óbvio. E a nossa tendência, entenda, em muitos casos também é certo, é você olhar para uma atitude e perguntar assim, Cristo faria igual ou diferente? É justo você perguntar isso. Por exemplo, uma aplicação válida a você fazer aqui no texto de Êxodo 2 é simples dizer assim, rapaz, Moisés abriu mão da condição dele, de filho da filha de Faraó, por causa de um judeu, que nem é citado o nome dele. Aí você poderia dizer na hora, rapaz, Cristo fez o mesmo por mim. Ele abriu mão dele da condição de filho do rei, no sentido de exercício da sua glória, por mim, e você estaria coberto de razão. Coberto de razão. De encontrar Cristo no Êxodo 2 dessa forma. Rapaz, mais que Moisés, Cristo abriu mão de algo maior por mim. Quando eu estava sendo espancado pelo pecado, ou pior, quando eu cheguei para o pecado e disse, me bata, eu gosto é de apanhar. Pode me bater. Larga o pau.
Cristo deu a vida por mim. Abriu mão de sua glória para viver como um exilado, para que eu pudesse ter a vida eterna. Já é uma grande aplicação. Mas eu queria que você olhasse como o texto de Hebreus 11. A motivação de Moisés de fazer o que ele fez era porque ele tinha a fé no Messias. Ele meditava mais nas coisas do alto do que nas coisas do agora. Então, para ele, o que ele tinha guardado em Cristo era maior do que qualquer riqueza que o Egito pudesse vir a ter. Então, a partir do momento que ele tem isso, meu filho, Veja. E aí, às vezes, a gente não para pensar nisso. Quando o dinheiro está ali em falta, no corre-corre do dia a dia, o salário está apertado, você perdeu o emprego, você olha para o preço de tudo, né? Tudo. Absolutamente tudo. Tudo. Agora, se você já teve isso na sua vida, um momento de tranquilidade, não vou dizer de riqueza, mas de tranquilidade, em que o dinheiro estava ok, não estava faltando, estava até conseguindo fazer uma poupança. Você olhava o preço de tudo, em algum momento, nem que fosse com a marca do feijão, ao invés de escolher o mais barato, não é que você escolheu o mais caro, você escolheu o que você gosta. Quando o dinheiro está curto, meu filho, não importa o que você gosta ou não gosta, você vai comprar o que o dinheiro dá. Mas quando o dinheiro não está curto, você se dá ao luxo, vamos assim dizer, de não, eu gosto mais dessa marca. Ela é R$1 mais caro, eu gosto mais dessa. Graças a Deus esse real não está me fazendo falta. Não é? E essa sensação, por mais simples e boba que seja, é uma coisa que a gente gosta. A gente não gosta de estar aperreado com dinheiro. Chegar no supermercado, e como já aconteceu, eu já vi uma vez só, nem para dizer que eu vi várias vezes, de uma pessoa que colocou a feira toda lá, e aí deu mais, assim, olha, eu só posso gastar tanto. E ela escolhendo o que ela ia deixar ou não. Eu só tenho, não lembro o valor, vou inventar aqui. Eu só tenho R$100. Tinha dado 100 e tanto. Então, peraí, tira isso. Você simplesmente para um mercado, um exemplo, sabendo que você vai poder comprar o que você entrou para comprar, é uma coisa tão besta, tão simples, que a gente não medita nelas, não é? Porque é corriqueiro, é dia a dia. Qualquer coisa, taca no crédito para 30 dias, meu filho. Até essa opção o cara tem hoje. Agora, se a gente, como Moisés, pensar que a gente tem em Cristo mais do que o nosso dinheiro, que a gente tem em Cristo mais do que a nossa vida, e aí eu vejo o ponto, que a gente tem em Cristo mais do que prazeres nessa vida, e que a gente tem prazeres celestiais nele, me diga o que é que vai ser valioso nessa vida. Nada. Você vai viver para a vida e obra de Cristo, meu amigo. A minha vida é poder fazer a vontade dele, independente. O mundo me odeia, paciência, machuca, dói, mas olha o que eu tenho ali guardado. É maior que qualquer riqueza de Faraó, é maior do que qualquer aceitação de qualquer pessoa. Então eu posso fazer o que eu devo fazer, porque eu tenho um Cristo que me ama e fez muito mais por mim. Não olhe para as aplicações em Cristo apenas como sendo, é isso aqui o que Cristo fez. Ótimo. Mas como Moisés, o que você pode fazer em Cristo. O quanto eu não medito nele. O quanto eu não paro para pensar no que eu tenho guardado por mim. Sabe esses dias de calor em Teresina, assim que tem que confessar isso, né? Que você sabe que tem aquela coca de vidro na sua geladeira. Aí você já está andando assim em casa, eu sei o que me aguarda. Ou quando você sai de casa na escola de manhã e vê sua mãe fazendo sua comida favorita. Aí você fica olhando para o relógio o tempo todo na escola, sabendo que vai ter
aquele prato lhe esperando, quando você chegar em casa? Por que a glória não nos anima tanto? Porque a gente luta tanto pelas coisas dessa vida. Porque a gente luta tanto pela nossa felicidade, pelo nosso prazer, pela nossa comodidade aqui. Vários motivos, mas eu vou tentar ser o mais direto que eu posso. Ou a gente não sabe as glórias que estão guardadas por nós, ou elas não são interessantes para a gente. Simples assim. Ou a gente não sabe, ou está longe, né? Veja, um texto simples, 10 versículos, mais ou menos, que nós lemos. Mas veja quanto a coisa foi abstraída. Aí você pode dizer assim, pastor, mas porque o senhor é o pastor, o senhor sabe fazer isso. E é isso que eu estou tentando demonstrar para você. Não é o caso. É só você refletir, fazer isso. Aproveite o início do ano em que você ainda está firme nas suas devocionais, eu espero que dure o ano todo. Comece a fazer assim. Não faça de um jeito rápido, não faça de um jeito mecânico. Acordou. Senhor, obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. Reflita, medite, aplique, para que você possa abstrair o todo o texto bíblico. Porque senão, como eu falei na oração, eu vou concluir com isso, antes de abrir para perguntas, nós vamos ser como Nicodemos, não o pastor, o da Bíblia. Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Veja, Nicodemos, ele era reconhecido como mestre. As pessoas iam a ele até ter dúvida, para tirar dúvida. Mas ele naquela noite vai até Jesus, Jesus, como é que é isso aqui? Ele, menino, Jesus dá um fora nele. Assim, não sei se escrever esse texto, esse livro, espero que não. Isso aqui vai para o YouTube, não vai? Vou roubar a minha ideia. Mas é um livro que deve ser escrito, A Arte de Dar Fora Sem Pecar. Aprenda com Jesus a dar fora sem pecar. Dando fora sem pecar, um guia. Pronto, está o nome do livro. Porque Jesus dá um fora nele, meu amigo, como é que tu é mestre, eu não entendo uma coisa dessa? A gente, veja, irmãos, a gente sempre imagina Jesus com aquela aura assim de... Aí, quando Jesus diz isso para Nicodemos, alguns, eu acredito, está dizendo assim, meu filho, como que você, mestre Israel, não entende uma coisa dessa? Bem, quando eu leio João 3, diz, meu filho, como é que tu lendo essa Bíblia o tempo todo, tu nunca entendeu isso? E tu é mestre em Israel. Por quê? Porque Jesus nunca faria isso. Bem, quando você for ler João 11, o texto mais conhecido na Bíblia, e o texto que quando alguém perguntar para você assim, eu sei um texto da Bíblia de cor, João 11, 35, o que está escrito lá? Jesus chorou. Leia o versículo anterior. Por que Jesus chorou? Está vendo? Leia aí. João 11, 34. Leia para mim, Josué. Pronto. Leia aí. Para eu não passar por mentiroso. Leia aí. João 11, 34 e 35. Veja, versículo 33. Eu sei porque eu errei o versículo. Eu falei que era João 11, 36 e 35. São dois versículos antes. Leia o 33, por favor. Veja, o agitar-se no espírito aí, tá?
é a ideia do coração ficou bravo. É justo você dizer que ele também se comoveu por causa do amigo que morreu. E eu vou concordar. Mas se você olhar todo o contexto da passagem, você vai ver que as pessoas estão o quê? Para que ele está chamando ele? Para que ele está incomodando o mestre com isso? O coração de Cristo ficou agitado com o quê? Incredulidade. Então você dizer que Cristo chorou de raiva não é tão longe da verdade não, viu? Não é tão longe da verdade não. Você dizer assim que Cristo estava com o coração puta raiva que ele chorou quando veio a incredulidade do povo? Irmãos, meditar nas Escrituras, conhecer as Escrituras, é um processo para a vida inteira. E aí, permita-me dizer uma última coisa, só para dar o senso de retorno, né? Porque a gente sempre pensa assim, o que eu vou ganhar com isso se eu fizer isso? Pronto, eu vou colocar em outros termos. O que você tem nessa vida que você vai levar para a próxima? Tem sim. Tem duas coisas nessa vida que você vai levar para a próxima. Qual? A salvação e o amor. É justo. Então me digam mais duas. Tá vendo? Isso é uma prova que a gente não para pensar no amanhã. Tem duas coisas que todo mundo vai levar para a eternidade. Todo mundo. O quê? Seu corpo. Você que é ímpio ou justo vai ressuscitar. Você vai ressuscitar. O corpo que você tem, você vai carregar ele para o resto da vida. Um dia, Deus permita, glorificado. Mas é o seu corpo. E a segunda, quer ímpio ou quer crente? O seu conhecimento de Deus. Seja para você sofrer ainda mais no inferno, seja para você glorificar ainda mais o Senhor na glória. Quer fazer um investimento na eternidade? Conheça mais os Deus da Bíblia. Você vai carregar isso para o resto da sua vida. Nem a morte vai arrancar isso de você. Quer retorno maior do que esse? Me diga qual é o investimento que dá esse retorno? Não tem. Não tem. Então, irmãos, próximo domingo eu falo um pouquinho sobre leis, eu acho justo dizer sobre isso, e eu já tento entrar nos evangelhos. Mas se não der, eu estico mais um domingo sem problema. Alguma pergunta? Alguma colocação? Fiquem à vontade. Perguntas? Diga, José. Isso. Sobre esse assunto, Sr. Josué, eu vou até comentar isso um ponto no sermão à noite, não sobre essa questão, perdão, mas um ponto de aplicação. Tem um livro que eu recomendo fortemente ler. Ele foi o melhor livro que eu li em 2012. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. J.K. Bill, editora Vida Nova. Tá? Esse livro, ele vai mostrar exatamente isso. Era quando eu vi o escopo do livro, eu disse assim, rapaz, esse cara está inventando coisa. Mas quando eu li o livro, eu confesso que foi transformador e ajudou muito na minha visão da Bíblia. Resumindo, o escopo do livro, ele vai mostrar que o problema dos fariseus no Novo Testamento não era legalismo, mas idolatria.
É bem interessante. Ele vai mostrar que o problema dos fariseus no Novo Testamento, o problema primário, não era legalismo, era idolatria. Aí ele vai construindo isso ao longo das Escrituras. Aí ele vai pegando justamente essas orações de Cristo, o que Cristo vai dizer nas suas parábolas, para mostrar exatamente que os fariseus não conseguem entender porque eles são idólatras, porque eles adoram outros deuses. É muito bom. Então, se você puder ler esse livro, recomendo. Tá bom? Então, irmãos, antes de orar, para a gente encerrar, eu tenho só um aviso. Tá, mais um aviso para dar. Tá, uma boa notícia. Tá? Né, que vai começar o ano bem. Certo, dona Olga? Temos mais uma grávida no nosso meio. Esse povo nas minhas férias não deu trabalho, não. Não deu trabalho, quer dizer. Então, veja, irmãos. Eu justamente quero pegar o anúncio, por assim dizer, da próxima grávida, para até mostrar uma coisa. Né? Eu escrevi um pequeno textozinho, né, para mandar para os grupos da igreja, mas a gente nunca, a gente passou o ano 2020, e aí o que você mais viu, com certeza, foi o ano 2020 foi uma porcaria, o ano 2020 não sei o quê, o ano 2020 lá, foi um ano difícil, é um ano que não vai deixar saudade, um ano que vai lá e vai embora, e papapá, e papapá. Veja, eu nem quero exagerar. Eu até entendo quando a pessoa diz isso, eu entendo. Eu estou entendendo qual o ângulo que ela está olhando para esse cenário. Certo. Qual é o símbolo que a gente tradicionalmente usa para o cristianismo? Veja, antigamente, quem pode dizer é o peixe, eu concordo. Mas se você usar no seu colar um peixe, só uma pessoa com informação teológica vai fazer o link. Para quem não sabe, peixe em grego funcionava como um anagrama. Tá? Peixe em grego, irtis, funcionava como Jesus, Cristo, Filho de Deus, Salvador. Cada letra do nome peixe era abreviando tudo isso. Tá certo? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Mas sem essa informação, se eu olhasse para Dona Terezinha com um peixe no colar, eu ia identificar ela como uma cristã? Agora, se ela tivesse um colar com outro símbolo, eu talvez identificaria ela. Qual símbolo? Veja. A palavra cruz é, caso você queira ler um pouco também sobre isso, leia o livro Escândalo, do D.A. Carson. O nome é esse, não é o livro, é Escândalo, do D.A. Carson. A palavra cruz, há séculos passados, era palavrão. Era aquela palavra que se uma pessoa dissesse, você dizia, meu filho lava com sabão, ou os pais mais antigos dariam um tapa na boca do menino. Era a palavra cruz. A palavra cruz. A palavra cruz. Hoje, nós usamos ela em colares de ouro. Estampamos ela gigante nas nossas igrejas. Mas o que foi a cruz? Se você citar o texto de 1 Coríntios 1, você vai dizer assim, é a nossa glória. Mas o que aconteceu ali? O Filho único, o único Filho de Deus, soberano e único Salvador, sofreu um inferno por mim e por você, por horas a fio. E hoje é a nossa glória. A maior dificuldade que esse mundo já viu, o maior sofrimento que esse mundo já viu, hoje é a nossa glória. A nossa glória. Então, irmãos, o ano 2020, sim, foi difícil. Foi, eu não estou entrando nesse mérito. Mas o que é a dificuldade para o crente, se não a chance de se santificar e se parecer ainda mais com o seu Salvador? De carregar ainda mais a sua cruz e se parecer com Cristo Jesus? E aí, bastaria eu dizer isso para dizer assim, 2020 foi um ano santo.
Bastava dizer isso. Mas, e aí eu não quero, eu espero poder fazer isso mais esse ano. Eu quero sempre trazer as coisas para o local. Mas olhe para o nosso ano de 2020. Você poderia argumentar assim, pastor, atrasou a construção. É verdade. Não tem assim, irmãos, olha. Se tem uma pessoa aqui, entre tantos, que está agoniado de querer voltar, não tenha certeza que sou eu. Atrasou a construção, perdemos o prefeito Romero. Mas, quantas grávidas tivemos anunciando no ano passado? Olha o boletim. Irmãos, olha, para mim, aquele último culto de novembro, foi uma coisa, assim, não teve nada de 2020 chegou perto daquele evento para mim. Nada, zero. Ver esse salão cheio, crianças sendo batizadas, irmãos sendo batizados, pessoas sendo recebidas, num ano de pandemia, esse é o ponto, você pode perceber isso. Num ano de pandemia, um ano que a gente não estava congregado, reunido. A gente tinha aqui recebendo quase 30 pessoas. Filhos da aliança sendo batizados. Deus trazendo pessoas ao nosso meio. Então, eu só estou pontuando isso para que esse ano de 2021, a sua expectativa não seja a vacina. Ore para que ela venha rápido, não estou entrando nesse mérito. Mas como tudo que eu vi, 2021, aí o 1 sendo a ampola da vacina, eu até comentei lá em casa, rapaz, eu sei e entenda, sem nenhuma teoria da conspiração aqui. Quem provavelmente não vai ser vacinado em 2021 sou eu. Por quê? Porque eu não estou no grupo de risco. Eu não estou na idade acima, não estou. Então, eu provavelmente, com muita sorte, e por providência divina, se eu for batizado, no final do grupo batizado, ó, vacinado. Se eu for vacinado, vai ser no fim do ano. E a má notícia é que isso se aplica a quase toda a senhora, não. A quase todos nós. Exatamente, a quase todos nós. A nossa expectativa de 2021, irmãos, é olhe para a sua igreja, olhe para o Joque. Deus derramou bênçãos em nosso meio, sem medida. Sem medida. Por que então eu vou duvidar que em 2021 vai ser diferente? Do ponto de vista pragmático, eu quero dizer. Olha como foi 2020. Então por que eu vou duvidar que em 2021 pode ser diferente? Então entenda, para mim anunciar uma gravidez, como várias, é exatamente essa expectativa. Olha como Deus se alimentado. Veja, e tem mais uma informação que eu não sei se vocês sabem. O Elielton está aí, terminou sua última radioterapia do ponto de vista clínico, de acordo com o médico, está curado. Tá, do ponto de vista clínico, eu orei com ele dia 23, eu acho, ou foi dia 26, não lembro agora. Veja. E aí eu chegar aqui, mais uma vez, no primeiro EBD do ano, e eu pegar e dizer assim, a Keila está grávida. A Keila está grávida. Aquela Keila. É isso que exatamente nos dá a perspectiva que a gente tem um Deus que responde às nossas orações. Mantenha-se firme nisso. Mantenha-se firme nisso. Então, Keila, Deus abençoe. Joel, Deus o abençoe. Que possa ser uma criança saudável. Peço para que vocês estejam orando, para que Deus mantenha a Keila firme, bem, e a gravidez possa ser tranquila, tá bom? E isso se aplica a todas as grávidas aqui da nossa igreja também, tá bom? Em particular, vocês quanto sabem, a Yuli, esteja orando por ela, porque o bebê dela foi uma gravidez que está sendo complicada ainda, tá certo? Então, esteja orando aí pela Yuli em particular, tá bom? Então, irmãos, vamos orar?
Senhor Deus, obrigado. É isso que eu queria dizer. Obrigado pela tua palavra, que nos mostra histórias como a de Moisés, tão ricas, mas que passam voando em nossos olhos. Obrigado porque a gente tem um Deus que fala conosco através da palavra. Quando a gente abre a Bíblia, é exatamente o mesmo Deus ali que falou com Moisés na sarça que está falando comigo. O mesmo. Só que de forma ainda mais clara, porque eu tenho Cristo, nós temos Cristo para entender, para Ele abrir os nossos olhos, o Espírito Santo que está conosco, para destravar os nossos ouvidos, abrir a nossa mente para entendermos a palavra dEle. Ó Senhor, muito obrigado. Nos ajuda então a amarmos a Tua palavra, a realmente nos debruçarmos sobre ela, queremos buscar os detalhes, a conhecer mais. Para entender quem Cristo é, vivermos por Ele e para Ele, e andarmos de glória em glória. Assim, Senhor, quero te agradecer pelo ano 2020. Sim, raramente agradecemos pelas dificuldades e lutas. Agradecemos as bênçãos, passando um concurso, uma gravidez, um novo emprego, uma casa, um livramento de um acidente. Mas raramente nós agradecemos pelas lutas, pelas dificuldades, pela falta de dinheiro, pela perda de alguém, pelas limitações. E obrigado, porque nada disso que aconteceu foi capaz de eclipsar a tua glória e o teu poder, a qual o Senhor continuamente, dia após dia, continua a derramar aqui em nosso meio. Portanto, Senhor, muito obrigado pelo ano 2020. O que eu te imploro é que 2021 possa ser então ainda mais abençoado, ainda mais debaixo da tua dependência, e que o Senhor continue a derramar tua graça e misericórdia em nosso meio. Como diz Judas, como vamos ver à noite, que o Senhor continue a multiplicar as bênçãos aqui em nosso meio. Portanto, Senhor, eu quero te agradecer pela vida da Keila, por mais uma gravidez aqui em nosso meio. Que o Senhor abençoe ricamente a vida dela. Ó Pai, para que ela possa permanecer saudável, que o Senhor possa proteger aquela criança, eu te peço. E que nós possamos perceber como nós temos um Deus que responde às nossas orações. Para que possamos ser dependentes dEle e vivemos para Ele em todos os momentos. Nos abençoa, Senhor, ainda essa manhã, nos traz em paz à noite para a igreja, aqui para continuarmos a ouvir a Tua voz através da Tua palavra e participarmos da ceia também. E em Cristo que nós oramos. Amém.